6h54, estamos de volta aqui com o nosso Panorama 95, nesta manhã de segunda-feira, hoje dia 1º de abril do ano 2019. Nosso quadro Check-up no rádio, hoje recebendo com muita alegria aqui nos estúdios, doutora Isabelle Cláudia, ela é nutricionista, seja bem-vinda aqui pela primeira vez aqui no nosso Panorama 95. Doutora Isabelle, bom dia. Bom dia, Marcos, o prazer é meu estar aqui hoje pela primeira vez, né? E bom dia a todos os ouvintes da Rádio 95 FM. E para falar já de um tema bem interessante, esta semana o Brasil todo discute, né, o autismo e a questão da alimentação, o autismo e a alimentação, que é um tema realmente muito interessante, né? Porque a gente tem que se preocupar muito com a alimentação. E para quem, por exemplo, qual é a relação do autismo com a alimentação? Bem, como você falou, esse mês, na verdade, de abril, e principalmente essa semana, que amanhã, dia 2, é o dia de conscientização do autismo, então se debate muito. Né? Até uma mãe de um autista relatou esses dias, há 2 anos nós éramos meio que invisíveis, né? E hoje em dia se debate muito. Mas por que se debate muito? Porque está muito crescente essas manifestações de autismo, esses diagnósticos de crianças autistas. Só para você ter uma ideia, Marcos, 1 a cada 62 crianças são autistas. E uma projeção para 2025 é que 50% das crianças sejam autistas. Então, é algo que a gente precisa realmente se preocupar. E como também tratar, né? Lembra-se muito a questão cerebral da criança, como se autismo fosse uma doença cerebral. Mas hoje a gente já tem estudos que não, que isso é uma relação muito forte entre o intestino e o cérebro. Né? Onde tudo vai começar a acontecer lá no intestino, que no paciente autista, ele tem uma permeabilidade maior a muita coisa. Então, é que começa a desencadear essas reações no corpo dele. Tá? Agora, o que é que o autismo, por exemplo, tem a ver com essa questão da alimentação? Pronto, tem a ver tudo, né? Como é que eu posso dizer? Uma terapia adjunta, né? A gente vai reunir as terapias, multiprofissional, psicológica, terapia ocupacional, a fonoaudiologia, o neuropsiquiatra, então, e o nutricionista, né? Então, de que forma? A gente melhorando a alimentação, a gente vai melhorar a imunidade, diminuir as reações alérgicas desse paciente, a gente vai melhorar a situação intestinal, que a gente chama de microbiota intestinal. E melhorando a microbiota intestinal do paciente, a gente vai reduzir também, vai ter a questão de diminuir essas deficiências nutricionais, que muita coisa também é causada pela deficiência nutricional, como, por exemplo, a questão dos neurotransmissores, né? Que existem os que inibem, os inibitórios e os excitatórios. E muitas vezes esses hormônios excitatórios, eles estão em alta e a gente precisa do equilíbrio. E onde está esse equilíbrio? Muitas vezes nos nutrientes que não são absorvidos, né? Então, no caso, na alimentação, então, né? Exatamente. Então, uma boa alimentação, ela pode ajudar bastante quem tem autismo. Sim, muitas coisas estão sendo estudadas, né? E uma das principais coisas que está sendo, assim, bem divulgado é a retirada do glúten e da caseína. O que é isso, Isabelle? O que é glúten e o que é caseína? O glúten, gente, ele está presente no trigo, né? No centeio, na cevada. Aí me perguntam, e a aveia tem trigo? Não é para ter. A aveia, na sua composição, ela não tem trigo, não tem glúten. E o que faz a aveia ter glúten? É porque a indústria, ela processa esses alimentos em máquinas, nas mesmas máquinas, por exemplo. O trigo foi processado e vem processar a aveia, e ela é contaminada por esse glúten. Então, é sempre bom observar rótulo de alimento, gente. Vocês têm que aprender a fazer leitura dos rótulos. Então, ver se a aveia está isenta desse glúten, tá? Para a criança poder consumir. Então, a gente tem que fazer uma retirada do glúten, que é o trigo, eu vou chamar de trigo, tá? Bem grosseiramente. E da caseína. O que é a caseína? É uma proteína do leite de vaca. Aí, eu não estou falando de lactose, tá? Não vem ao caso agora a lactose, eu estou falando da caseína. E mais uma vez, lembrando, estou falando de portadores de transtorno de espectro autista, não de pessoas normais, tá? Então, o que é que acontece com a retirada desse glúten e dessa caseína?
As crianças, eles têm uma hiperpermeabilidade intestinal. Isabela, explique isso. Vou explicar de uma forma que todos entendam. O intestino, ele funciona como uma festa, né? Em pessoas normais, com um intestino saudável, é como se fosse uma festa com pagantes. Só entra quem tem sua senha e naquela portinha exata, né? Eu sou a vitamina C, tá aqui minha senha, eu entro, né? Então, tem a seleção das pessoas, daquilo que vai entrar. No autista, ou pessoas que têm um intestino, e também assim, eu não estou generalizando, tem pessoas que já estão tratadas, né? Tem um intestino já tratado. Então, o que é que acontece? Quando esse intestino não está saudável, é uma festa que não existe pagantes, todo mundo entra. E aí é onde está o perigo. Pessoas que entram com animais, com coisas perigosas, então elas vão entrar. E aquela outra que estava na filinha atrás, que, por exemplo, fosse uma vitamina, ela não vai entrar. Ela vai perder esse acesso, porque a outra entrou antes. Então, o que é que acontece? Moléculas que não foram digeridas, no caso da caseína e do trigo, né, no caso do glúten, elas vão entrar sem ter sido digeridas e vai causar uma cascata de acontecimentos. Alergias, toxicidades, elas vão produzir, se fala muito da produção de substâncias parecidas, Marcos, com a morfina, que a gente chama de gluteomorfina e chama também de caseomorfina. E o que é que vai acontecer? As mesmas reações que acontecem com pessoas que tomam morfina. Dificuldade na fala, né? A questão dos neurotransmissores que eles são baixados, né? Principalmente o do humor, da emoção. Então, a gente vê muito essa questão da verbalização da criança. Eles têm dificuldades em começar a falar, da comunicação, do afeto. Então, muito isso também pode estar ligado com o consumo desse tipo de nutriente. Você falou na questão do glúten, da caseína, não é isso? É. Além desses dois, existem outros alimentos que também devem ser eliminados? Sim, na verdade a questão alimentar ela vai ser muito individual, tá? Aí é o que eu queria comentar em relação a isso. Enlatados, embutidos. E hoje tem um outro estudo muito bacana em relação a uma substância chamada glifosato. O que é isso? Ela está presente em agrotóxicos e pesticidas. Então, esse glifosato está sendo muito estudado não apenas por causar autismo, né, manifestar esse autismo, mas também por causar câncer, Alzheimer, doenças neurológicas. Hoje na indústria é o que é mais usado, é um dos pesticidas mais usados. Por quê? A maior produção no Brasil, muitas vezes, é de soja e milho. E a soja e o milho, não sei se vocês sabem, né? Mas a maior parte da soja e do milho consumidos, eles são transgênicos. Eles são modificados geneticamente. E o que é que acontece? Se observou que a soja e o milho transgênico, eles eram resistentes ao ataque desse glifosato, ou seja, a plantação não morria. Mas ele absorve esse glifosato. E a gente consome esse glifosato. Tá? E aí é o que estão estudando, né? As ações do glifosato no corpo humano, principalmente na manifestação do autismo. E como é que a gente pode fazer, Isabelle, para minimizar tudo isso, né? Não só no milho e na soja, mas em muitos alimentos, legumes, vegetais, verduras, né? Tem a presença também do glifosato. Então, infelizmente. Então, quem tem filhos com o autismo, ele tem que estar vigilante sempre com relação à alimentação. Alimentos orgânicos, principalmente, né? Fazer uso dos alimentos orgânicos é muito importante, porque você sabe que essas substâncias não vão estar presentes. Isso é até uma informação não só para pessoas com autismo, né? Portadores de autismo, e sim para toda a população, para ter esse cuidado. Hoje a gente tem muita doença, tem principalmente câncer, né? E se questiona muito o que pode causar câncer. Claro, são muitas coisas, a gente vive num mundo industrializado demais. E a gente até brinca, né? Descasque mais e desembale menos. Mas aí até onde esse descasque mais, né? Se você consome produto cheio de agrotóxico.
né? Você acha que se, por exemplo, a gente tivesse a preocupação de ao chegar no supermercado, analisar, como você mesmo disse, as informações nutricionais, né, o que é que existe naquele alimento, a gente teria menos doença? Com certeza. Eu gosto de brincar e dizer assim, que a gente vai a uma loja, compra uma roupa, a gente vê preço, a gente vê tamanho, a gente veste para ver se dá certo. E alimento não. E no alimento, o que a gente consome, a gente não tem esse hábito. E é muito importante, porque você saber diferenciar, se um nutricionista, por exemplo, diz, olha, algo interessante, vou até citar aqui, para uma criança autista, para melhorar a questão do hormônio lá do humor e da emoção e da afetividade, é consumir uma misturinha de cacau com canela. Pode ser colocada na banana, por exemplo, cacau e canela. E aí, Isabelle, como é que eu vou comprar esse cacau? Você vira o rótulo e lá vai estar escrito ingredientes. E aí você vai saber se é um cacau puro. Você vai saber se é um cacau com açúcar. Entendeu? Então a gente vai ter que entender essa questão. A canela. Não é chegar no supermercado e pegar o primeiro potinho de canela. Porque hoje em dia a canela também vem muita mistura. Com erva doce, com outras ervas. E inclusive com açúcar. Então você vira o rótulo e observa ingredientes se tem só a canela em pó. Tá? Então isso é muito importante para você ter uma alimentação mais saudável, é conhecer o rótulo do alimento. Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte, ele quer saber se pode, por exemplo, dar a quem tem autismo suplementos alimentares. Sim, e deve. Por quê? Como eu falei, o autista, geralmente faz tudo por repetição, muitas vezes. Ele não gosta de sair da rotina. Então, ele leva isso para a alimentação também. Ele escolhe determinados alimentos e ele segue com aquele grupo restrito de alimentos e faz sua alimentação repetindo todos os dias. Então, o que é que acontece? A princípio é muito complicado a gente mudar uma alimentação, retirar o glúten. O que eu ia até dizer, gente, tem que ter muito cuidado. A gente tem que fazer um trabalho com a família, ver questão financeira, porque até porque para a gente retirar esse tipo de alimento e colocar alimentos isentos de glúten, isentos de caseína, tem que ver se a família tem condições financeiras também. Porque é tudo caro. bom senso. A troca, né, por leites vegetais, enfim. Então, respondendo a pergunta dele, a princípio a gente entra com a suplementação para as deficiências nutricionais. Vitamina B6, que ela é importante para equilibrar lá a questão dos neurotransmissores, que eu falei dos hormôniozinhos, tem uma elevação do hormôniozinho da irritabilidade, vamos dizer assim, o excitatório, e ele, com o auxílio da vitamina B6, ele vai transformar e equilibrar com outro hormônio, que a gente chama do GABA, né? O inibitório. Então, ele vai gerar um equilíbrio. Então, vitaminas de complexo B, vitamina C, vitamina D, ômega 3 é muito importante para a questão intestinal. E inflamação local do intestino, é muito interessante o uso do ômega 3. Probióticos para melhorar as bactérias intestinais, porque elas é que vão regular também o que é que vai entrar. E algumas fibras. Então, assim, nós temos uma gama de suplementação. Essas é o que geralmente as crianças autistas elas necessitam. Mas é muito individualizado também. Tem crianças que vão necessitar de outras coisas, enquanto outras não. Né? Isso vai muito do paciente. Então, por isso que essa troca, né, ou seja, essa retirada de alimentos, ele não pode ser feito de qualquer jeito, né? Tem que passar por um processo de exames. Seria importante, por exemplo, procurar um nutricionista? Isso, também. Agora, uma coisa que eu oriento para os pais, por exemplo, a princípio, como é que a gente poderia trabalhar isso? A gente poderia trabalhar um mês fazendo não a retirada, mas a inclusão de alimentos sem glúten e sem caseína, né? Onde estão eles, Isabelle? A caseína, ela está presente no leite, mas não é só no leite. É em tudo que contém o leite, no sorvete, no creme de leite, com soro, né? Então, tudo que contém o leite, nos queijos, na margarina, vai ter essa caseína. Então, a gente não vai excluir a princípio, a gente vai tentar incluir alimentos que não contenham, para a criança começar a se adaptar. É diferente você retirar e colocar novo. Não, então a gente vai colocar o novo diante daquele hábito alimentar que ele tem. Tentar colocar. E aí, no segundo mês, a gente retira mais um, que seria, por exemplo, a caseína. A gente retiraria os alimentos com caseína, para no outro mês a gente começar a retirar os alimentos que têm glúten. Então, é um processo. Nenhum paciente, principalmente o autista, mas nenhum paciente a gente faz mudanças drásticas na alimentação em período curto, né? A curto prazo. E retirar esses alimentos, no caso, também não vai mudar o comportamento de quem tem autismo? Vai mudar.
Para melhor, no caso. A gente tem uma redução significativa dos sintomas, né? Quais são esses sintomas? Muitas crianças, não todas, mais uma vez. Tem a questão da irritabilidade, da agressividade, ou algumas, a questão da verbalização, que não conseguem falar. Então, assim, a gente muda muito, a gente consegue melhorar muito a sintomatologia, a questão da alergia, a questão da inflamação, que é muito comum nesse paciente, tá? E o que acontece? Por exemplo, no caso, essas crianças, elas jamais poderão um dia voltar a ingerir, por exemplo, glúten e caseína o resto da vida? Ótima pergunta, Marcos. Esse trabalho que a gente faz inicialmente, a gente vai tentar reestruturar o intestino dessa criança ou desse indivíduo autista. Eu falo muito criança, mas é porque está muito em voga agora os diagnósticos em criança. Então, assim, a gente vai trabalhar esse intestino. E o último passo é a reintrodução. A gente vai testar a reintrodução desse alimento, tá? Então, a gente faz todo um trabalho para... Por que a gente tira? A gente tira para trabalhar esse intestino. Então, a gente recompõe todo o intestino através de suplementos e alimentação. Depois que a gente recompõe esse intestino, a gente vai fazendo os testes de reintrodução alimentar e ver até que ponto essa criança aceita. Entendeu? Então, o segredo é a gente, primeiro, reconstruir esse intestino, minimizar essas deficiências nutricionais, ou seja, melhorar a questão da deficiência nutricional e, a partir daí, a gente vai começar a reintroduzir os alimentos. Quais são os alimentos que jamais devem faltar, por exemplo, no dia a dia de quem tem autismo? Olha, na verdade, a gente vai ter... O que eu acho importante são alimentos, carboidratos mais complexos. O que são os complexos? São aqueles ricos em fibras, são aqueles que têm tanto as fibras solúveis como insolúveis, né? A gente teve frutas, legumes, lembrando dos orgânicos, tá, gente? Frutas, legumes, verduras, o arroz, né? O feijão, aí a gente tem que ter cuidado só na questão da proteína, tá? Porque muitas vezes elas não conseguem ser digeridas porque eles já têm uma deficiência, né, principalmente dos sucos gástricos lá que vão fazer a digestão. Então, eles têm essa deficiência e muitas vezes elas não são digeridas. Então, a gente tem que ter esse cuidado, tá, com a proteína, e para dar de forma correta. E, no geral, ser uma alimentação equilibrada, tá? E a gente só pede que faça a retirada desses alimentos. Tem algumas crianças que têm uma sensibilidade, dependendo da função intestinal, a alguns alimentos que contêm uma substânciazinha, que é a maçã, entre a maçã, o café, a cereja, a uva. Então, não todas as crianças, tá? Elas tendem a absorver com maior facilidade, isso vai causar até uma toxicidade, não para pessoas normais, tá? Isso é observável pela mãe, né, ao dar o alimento. Um problema muito grande que eu vejo também é porque, por eles terem essa questão da repetição, de, por exemplo, querer comer o mesmo alimento todos os dias, às vezes esse alimento pode causar uma reação tardia, ou seja, uma alergia tardia. E a gente não vai saber, porque a mãe vai dizer, não, mas ele come isso todo dia, nunca deu. Né? Então, a gente tem que investigar, muitas vezes, bioquimicamente, tá? Por exames. Então, no caso, essa percepção, ela é muito mais dos pais, porque a criança não tem como saber qual alimento que prejudica, né, o dia a dia dele, né? Muito, muito. Os pais nos ajudam muito. Eu acho muito bonito porque as mães de autistas, eu vou falar mães, mas eu quero incluir os pais também, mas as mães, elas vestem muito a camisa. Elas vestem muito a camisa da causa, pela inclusão da criança. Eu acho isso muito bonito. E elas procuram cada vez mais informações. E elas estão então, essa informação que elas nos trazem é de suma importância para o sucesso do tratamento e para a gente tentar descobrir quais as deficiências que essa criança tem. Existem mitos e verdades com relação ao autismo e alimentação, que é que de repente quem está em casa nos ouvindo diz, eu achava que isso não podia, eu achava que isso podia. O que você poderia destacar? Na verdade, eu acho que a maior questão mesmo é essa do glúten e da caseína. Eu acho que é a maior questão, que muita gente diz, mas isso é uma besteira, né? Isso é uma besteira, isso é uma modinha. Não, não é uma besteira e não é uma modinha. É uma verdade que ela é uma molécula grande que não foi digerida, ela entra pelo intestino na corrente sanguínea e vai causar um processo inflamatório,
alérgico e baixa de imunidade nessa criança, né? Fragiliza muito a imunidade da criança autista. E eles também têm outra questão do açúcar, né? Mas o açúcar faz mal? É mito ou é verdade? De certa forma é verdade, pelo fato de o açúcar, os doces, enfim, eles são muito propensos a ter umas síndromes fúngicas, ou seja, infecções por fungos. Também lá a nível intestinal, tudo causado a partir de lá. E o açúcar, ele é o principal alimento do fungo. Então, alimentou o fungo, já garantiu o crescimento deles, né? Então, assim, o açúcar também é algo que a gente tem que tirar. Uma pergunta aqui da nossa ouvinte Francisca, ela pergunta se existe alguma orientação, por exemplo, de frutas. Pode dar qualquer tipo de fruta a quem tem autismo ou não? Pronto, dependendo, né, das questões individuais, da questão individual da criança, que a gente tem que avaliar, mas essa que eu falei, né, da questão da maçã, da cereja, da uva, da cor, né, da roxa. Tem a questão de conter uma substânciazinha que a gente tem que avaliar. Se o intestino daquela criança vai absorver, tá? E aí a gente vai ver a nível bioquímico. Mas eu não aconselho tirar, se é uma fruta que a criança gosta, né? Avaliar os sintomas, o que é que a criança sente após certas horas de consumo da fruta. Enfim, pode ser que para umas crianças, umas frutas sejam benéficas ou não causem mal, né? Mas assim, e mais uma vez eu volto, elas têm muitas deficiências de nutrientes, diminuem a questão do suco gástrico. Elas têm deficiência de zinco, né? Eu esqueci de falar do zinco na suplementação. E o zinco é importante para formar exatamente essas enzimas, a questão do paladar, né? Elas têm uma redução do zinco no organismo, então automaticamente também elas vão ter uma diminuição do paladar. Então não é tudo que elas vão aceitar, certo? Porque elas não estão sentindo o sabor, muitas vezes. Né? E o bom destacar é que quem seguir, claro, todas essas dicas, né, importantes, vai poder conviver tranquilamente com o transtorno de espectro autista, né? A gente tem aí no mundo todo casos de sucesso, como por exemplo o Messi, né? Um dos maiores jogadores de futebol tem o autismo, né? Então se você tiver essa preocupação com a alimentação, como destacou aqui a doutora Isabelle, com certeza você vai conviver tranquilamente com esse transtorno, né? Na verdade são muitas informações, porque assim, o tempo não dá para a gente debater tudo que a alimentação pode promover para uma criança autista, mas é um processo de longo prazo, não é algo que a gente vai fazer em um mês. Muitas crianças, dependendo do grau, porque a gente sabe que o autismo tem do grau leve até o grau mais alto, então dependendo do grau a gente já pode, a princípio, ter um curto prazo que a gente observe, por exemplo, a redução da irritabilidade, a melhora na questão afetiva e social, então através também da alimentação. É muito complicado a gente ter... Tudo que eu estou falando, gente, é baseado em estudos científicos, tá? E é o que como a gente está tentando trabalhar muito essa questão das fake news na internet, tenham cautela no que vão ler, em tudo na saúde, em tudo, não é porque o vizinho disse que eu vou consumir. Então, assim, tudo isso é estudo científico. E o que é a dificuldade para se trabalhar estudo científico, principalmente com o glúten e a caseína, é porque para se fazer um estudo em relação a isso maior, o que é que precisa? Um número muito grande de crianças autistas que não estejam fazendo tratamento com medicamento, nem outro tipo de tratamento psicológico, fonoaudiológico, para a gente poder observar essa evolução através da alimentação. Então, às vezes fica muito restrito para fazer. E hoje em dia se faz muito já fazendo essas terapias associadas. Mas o que se observou também já foi uma melhora muito grande em relação aos sintomas. Para fechar o nosso vídeo, Gustavo quer saber quantas alimentações por dia deve dar a quem tem autismo. Na verdade, nosso organismo, ele é adaptado, vamos dizer assim, para que se consuma 5 a 6 refeições diárias, dependendo do seu ritmo também, né? Então, a gente tem um café da manhã, a gente tem um lanche no meio da manhã, a gente tem o almoço, a gente tem o lanche no meio da tarde e nós temos o jantar. E para quem se estende mais, dorme mais tarde, uma ceia, né? Um lanchinho lá antes de dormir. Então, assim, os lanches são leves, não são lanches grandes, são leves, são frutas, são iogurtes. E aqui eu vejo, se for autista, vegetal, né? Misturas com vegetais. E uma coisa bem interessante que a gente pode dar nesse lanche
da tarde, por exemplo, é uma misturinha de um suco verde. Muitas pessoas chamam detox. Entendem que detox chamam o detox como emagrecedor. Na verdade, não é. Ele tem uma função muito maior no nosso corpo, principalmente na criança autista, porque ele vai fazer com que ela consiga eliminar os metais tóxicos no organismo dela que naturalmente ela não consegue. E ela geralmente tem um excesso de mercúrio, ou de alumínio, ou de chumbo no organismo, tá? E outra coisa que eu quero chamar a atenção, o consumo de produtos que vêm em pacotes ou em alumínio, né? Eles absorvem isso, certo? Então, para as mamães também que vão engravidar, entendam que a criança tem que ter a predisposição genética para o autismo, mas ela vai manifestar se ela for exposta a um meio externo, alimentação, metais pesados, né, alérgenos, vírus. Então, ela vai manifestar a partir disso aí, certo? Então, para as que estão grávidas, muitos estudos apontam também a questão do BPA, a substânciazinha que tem no plástico, que hoje em dia tudo você vai livre de BPA, né, bisfenol A. Então, tem a questão de esquentar muita comida no micro-ondas em plástico. Então, o BPA, ele passa livremente para a placenta. Pela placenta até o bebê, ele atinge lá o feto. Então, assim, BPA, a questão do glifosato, que é o que tem no agrotóxico, tudo isso a gente tem que dar uma evitada. Ok, o ouvinte percebeu que toda segunda-feira teremos excelentes dicas nutricionais aqui do nosso Panorama 95, com a doutora Isabelle Cláudia, ela que atende na Galeria Malvina, sala 204, primeiro andar, ali em frente à prefeitura aqui do município de Caicó. Quando você chega na prefeitura de Caicó, você já olha, você já vira aí para ao contrário, você já observa a Galeria Malvina, sala 204, primeiro andar, telefone de contato 98708 1707 99604 0655. Ambos são WhatsApp? O Datim. O Datim, 99604 0655, vou repetir, 99604 0655, WhatsApp, ou 98708 1707. Doutora Isabelle, seja bem-vinda aqui ao nosso Panorama 95. Segunda-feira você volta com mais uma dica de saúde. Eu que agradeço e até segunda-feira espero que tenham ajudado bastante, ou pelo menos um pouquinho, as mamães aí que às vezes ficam de cabelo em pé sem saber como mudar essa questão da alimentação da criança autista, tá? Obrigada. 7 horas.